Saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis de Tijucas, onde nós temos aqui mais um Evangelho no Lar, vindo diretamente aqui da nossa casa, com todo carinho para você, para sua casa, para sua família, enfim, aí para o seu ciclo, né, que está habituado já a fazer o nosso Evangelho no Lar. Esse evangelho tem o número de 172 das nossas edições, e eu sempre começo, falando isso, porque caso você esteja chegando pela primeira vez, as nossas boas-vindas, mais uma vez, e você sabe que tem todas essas outras edições, mas que são opcionais, tá? Não é uma sequência, você pode continuar seguindo daqui, tá bom? Mas esse é o número, então, 172, e todos eles estão no nosso canal do YouTube, do Educandário Leon Denis, com esse S no final que não é pronunciado, mas todos estão lá, assim como uma série de outros materiais. As palestras de quarta-feira que acontecem na casa estão todos lá, prece e radiação, também outros materiais, à sua disposição. Fique à vontade para explorar um pouquinho e conhecer mais do nosso educandário, conhecer mais, do nosso trabalho. E, enfim, orar, se espiritualizar, ter esse momento tão importante com a gente mesmo, de acolhimento, de autocuidado, tá? Então, também aqueles recados antes da gente iniciar, essenciais. O primeiro deles é aguinha. A minha já está aqui na caneca. Convido você, se ainda não está aí, mas dá um pause nesse vídeo, e pode ser numa garrafa, numa canequinha como essa, pode ser numa jarra, num copo, no recipiente que você preferir, porque ao final nós fazemos a rogativa pela fluidificação, então, dessas águas, tá? Também lembra você, que aqui é vida real, como eu gosto de chamar, então vai surgir um barulhinho, pode surgir cachorro latindo, tá chovendo, pode rolar uma trovoada, enfim, durante a gravação aqui, várias coisas podem acontecer emitindo ruído, mas nem por isso a gente para, nem por isso a gente deixa de fazer. Eu costumo dizer que vamos focar, realmente é para treinar o nosso foco e a gente seguir mesmo com isso, tá bom? E hoje eu estou aqui, gente, com o Vinha de Luz, tá? Estou com o nosso livro do Chico, Vinha de Luz. Já está o meu texto aberto aqui. E agora, depois dos recados, depois de todo esse início, agora sim a gente vai começar com a prece inicial do nosso evangelho de hoje. Vamos lá. E hoje eu trouxe uma prece diretamente aqui de um site espírita, pedindo acolhimento nesse momento do nosso evangelho ao Senhor Jesus, nosso mestre, amigo de todos nós, que se encontra através da espiritualidade, através de todas as suas energias, aqui conosco nessa leitura e nessas orações. Em teu nome também, Jesus, abrimos este lar e esse momento de estudo, e que a tua luz envolva a nossa casa, nossos corações e os amigos espirituais aqui presentes. Abençoa este evangelho e inspira-nos na compreensão. Que assim seja. Feito então, vamos para a nossa leitura. E hoje nós estamos aqui, no texto número 97 do Vinha de Luz. O verbo é criador. O ensinamento do mestre sob o véu da letra... esqueci de ler aqui o comecinho. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. São palavras de Jesus, conforme o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Ou seja, significa realmente um alerta importante. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal,
conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Cuidado, né, com aquilo que a gente fala. A gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente fala e realmente, né, o melhor exemplo, próprio Chico já coloca durante o texto, que é a questão de uma guerra, né, gente? Uma guerra, ela nasce ali, aquela sementinha é plantada por conta de palavras, né? Malditas ou não ditas, e isso, a ausência de palavras, ela também ocasiona coisas terríveis. Mas isso é assunto aí para outra situação, tá? Aqui a gente está falando realmente desse verbo que nós não medimos. E assim, gente, eu coloco aqui uma experiência, porque o evangelho, né, é sempre também é para quem está ali junto, né, vendo essa situação, e é realmente ao acaso que eu abro e vejo isso, que é a situação, né, gente, de que assim, ó, até uns tempos atrás, né, falava as coisas simplesmente para ver as pessoas felizes. Eu tinha esse hábito. Ah, eu quero te ver feliz, então eu vou falar isso. Só que eu não pensava que isso, eu vou te ver feliz durante o momento, mas depois a pessoa vai lembrar isso. E eu vou ter que sustentar isso. E eu não quero sustentar, porque não era verdade. Porque eu pensei apenas no momento, eu não pensei em todo o histórico, em todo o futuro, eu não pensei no real impacto que aquilo ia causar na vida daquela pessoa. E que para mim parecia só mais uma palavra, só mais um dizer, para mim parecia algo banal. Porque afinal de contas é só uma palavra. Palavras o vento leva. A gente está muito acostumado a ouvir isso, a dizer isso. Não. O vento pode até levar, mas o nosso coração guarda. A nossa mente relembra, transmite e processa. E isso das mais variadas formas. Porque aí, gente, entra uma coisa que nós não conseguimos medir. Muitas vezes, mesmo conhecendo muito bem a outra pessoa que está ouvindo o que a gente está falando, a gente não consegue, né, saber de fato, ter certeza do que a gente tem certeza nessa vida final, né? De como ela vai reagir, como ela vai processar, como ela vai compreender. Você não é dono da compreensão alheia.
E existe dentro dessa situação da comunicação no geral, e eu estou levando para cá, aquela situação, né? Ah, você é responsável pelo que o outro entende. Depende. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Você é responsável pelo que o outro entende. Nem sempre. Aí, mas também é um assunto onde a gente entra numa série de parênteses, onde a gente entra realmente num caminho bem tortuoso e cheio de obstáculos. Contudo, vamos nos ater aqui ao nosso assunto. Nem sempre eu sou responsável pelo que o outro entende. A menos, claro, uma das situações é essa, que eu já tenha a intenção de fazer com que ele tenha uma determinada sensação, um determinado sentimento, uma determinada interpretação. Então, cuidado com isso, porque você pode estar mexendo com a vida de uma pessoa, você só com suas palavras. Você pode estar realmente assim impactando de uma maneira que você nem tem ideia, que você não consegue mensurar. E isso pode realmente destruir. Assim como o oposto é verdadeiro, a gente bem viu, né? Palavras, gente, não seja aqui no acolhimento, né? E muitas vezes as pessoas precisam disso. As pessoas podem não saber pedir. Ah, eu preciso ouvir algo bom. Mas a gente muitas vezes, né, tem ali aquele tino, aquele estalar, o feeling, como dizem, e a gente consegue dizer algo de bom, a gente consegue acolher de fato, né? Só que a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente está dizendo algo pensando só no momento e aquilo vai perdurar na cabeça da pessoa, porque era o que a pessoa queria ouvir, ou era o que a pessoa não queria ouvir. E aí para você passou, para quem ouviu não passou. Então a gente precisa realmente pensar. Tem respostas que não devem ser dadas na hora, porque a gente precisa de tempo para pensar nessa resposta. Ah, mas é só uma palavra que pode mudar tudo daqui em diante. Então, gente, o que nós falamos para os outros, né? A gente tem que tomar cuidado com o calor do momento, com os sentimentos negativos, a raiva, né? A raiva nos faz dizer coisas terríveis para o outro e que depois a gente se arrepende. E aí, em muita gente vem a questão do orgulho e não, eu não vou voltar atrás. Mas está ali morrendo de vontade de ir lá pedir desculpa. Mas por orgulho, que orgulho, gente? Se orgulho vai levar você a que lugar? Sabe? É muito triste isso, né? O egoísmo, porque você só está pensando em você dentro do orgulho, não é? Você está pensando só em você mesmo. E aí, mais uma vez, vem a questão aí da raiz de todos os males, que é o egoísmo. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado e também, né, dentro dessa situação, esperar para falar. E hoje, mais do que nunca, né, cada vez mais isso vem acontecendo, das pessoas falarem sem ouvir. Falar muitas vezes é uma reação que precisa da ação, que é a escuta. E ela não acontece. Então, a gente está rodeado de absurdo, de menosprezo, de futilidade, de descuido com o próximo realmente, valorizando o ter e não o ser, por conta da palavra e por conta da falta dessa reação que é o ouvir para poder falar aquilo realmente que é necessário, aquilo que é essencial, e não uma coisa que foi óbvia ou que já foi dita, ao invés, né, da própria escuta. Então, gente, né, repito aqui, o verbo ele é criador de muitas coisas, de muitas coisas. E então a gente precisa parar e pensar um pouquinho no que a gente quer criar com esse verbo. Porque assim como o pensamento tem um poder, né, muito maior, mas a palavra também tem. Não nos esqueçamos disso. Partindo então agora para a nossa finalização, e eu sempre lembro, se você tem algo mais a dizer, né, por favor, continue por aí, né? Aqui eu me vou, mas não é obrigatório você parar também, tá bom? Então, vamos lá. Pai amoroso, agradecemos por este momento de luz, de reflexão,
que os ensinamentos lidos hoje fiquem em nossos corações. Também que fiquem aqui nas nossas águas o fluido necessário para que esse acolhimento aconteça de nós para nós mesmos e estejamos sempre com o teu apoio e o teu carinho através de mais essas gotas salutares. Agradecemos aos bons espíritos pela assistência e em nome de Jesus encerramos esse evangelho. Que a paz fique com cada um de nós. Que assim seja. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Daqui a 15 dias, né, seguimos com um novo vídeo aqui do nosso Evangelho. Muito obrigado e até a próxima.